Passou aqui e passou lá já, né? Vamos. Boa noite, bem-vindos a mais um Pode Evoluir, o podcast que transforma. Eu sou Edir Justiniana e hoje eu estou aqui com Natália Felício. A Natália, gente, ela é doula e ela veio para contribuir com a gente, porque hoje a gente vai falar dessa etapa tão importante da vida, né, que é o período de gestação, é o período de nascimento e os primeiros anos de vida de uma pessoa. Como vocês viram na chamada, esse período é o período que vai trazer muitas informações que vão ficar no nosso subconsciente, e vai trazer para a gente as nossas crenças limitantes, as nossas crenças impulsionantes. Então, assim, é um período extremamente importante na vida de qualquer pessoa. E a gente também está dando pontapé para o mês das mulheres, né? Então, assim, a gente falar de maternidade, a gente falar de gestação e principalmente de parto, né, Natália? É a gente falar do empoderamento da mulher. E para que uma mulher seja empoderada, ela precisa saber quais são os seus direitos, ela precisa saber o que é um parto, ela precisa ter alguém ali do outro lado para poder auxiliá-la a ter consciência de tudo isso. Porque o que a gente sabe a respeito de parto, o que a gente sabe a respeito de gestação é muito pouco. E muita informação que chega para nós é através dos homens, porque hoje a gente tem mais obstetras homens do que mulheres, né? E eles, por mais que tenham boa vontade, por mais que eles queiram, eles não passam por uma gestação, né? Eles acompanham, seja no papel de pai, seja no papel de obstetra, mas assim, esse papel de gerar realmente é com as mulheres. Então agora eu vou deixar com a palavra a Natália. Tá, vou pedir para que a Natália se apresente. A Natália é coordenadora também do curso, né, no IFB, né? Então fala pra gente, Natália, um pouquinho de você. Bom, eu vou começar me apresentando. Eu me chamo Natália Felício, tenho 23 anos, sou mãe, doula e educadora perinatal formada pelo IFG do campus de Valparaíso. Faço parte do Instituto Matriusca, das Doulas RID, que é uma associação de doulas do Distrito Federal e entorno, e do Instituto Matriusca também. E conforme ela falou, eu sou coordenadora do curso de doula daqui do IFB, no campus daqui do Gama. Gente, olha, uma notícia maravilhosa é que, assim, muito em breve a gente vai ter um curso de doula aqui no IFB do Gama, tá? Então, assim, vamos aproveitar. Quem tá aí do outro lado, eu já vou pedir logo, olha, curta, sabe? Dê um like, chame outras pessoas. Por quê? Porque a gente não vai falar só da questão da doula. A gente está falando justamente dessa fase da vida que é tão importante para qualquer pessoa. Porque se a gente está aqui com problemas, com crenças limitantes que estão atrapalhando a nossa vida, foi nesse período. E essas profissionais, gente, elas são fantásticas porque elas vão dar mais segurança para as mamães, e aí essas mamães vão conseguir trazer ao mundo crianças mais seguras. Então, ó, já deixa aí o like, o pessoal que está no Instagram, se quiser, vem pro YouTube, porque o microfone fica melhor, tá? Mas se preferir também, continue aí e aproveita, gente, eu já começa a mandar perguntas. Vamos explorar a Natália aqui, que ela está aqui hoje para poder responder todas as nossas dúvidas a respeito de gestação e parto, tá bom? Primeiro, vou começar te perguntando o que significa o nome doula. Doula é a mulher que serve. Doula é a mulher que serve. Ela serve não só para te informar, mas para cuidar de você, para te acolher, para estar ali com você naquele momento que a gestação, no caso, é extremamente delicada. Então é justamente nesse momento que a gente dá todo o suporte, todo o acolhimento, todo o apoio que a mulher precisa durante esse momento. Gente, isso é tão importante, porque assim, eu vou falar sobre a minha experiência, tá? Quando eu tive o meu primeiro filho, eu já tinha passado por 2 abortos. Então já começa por aí, né? E você já vem cheia de dúvidas, cheia de medo. E durante o período gestacional, eu também achava que eu ia morrer. Aliás, eu achava, não, eu tinha certeza que eu ia morrer. Então, quando eu chegava nas consultas com o obstetra, o tempo era muito corrido, porque eu entrava, tinha mais umas 10, 15 mulheres lá fora esperando para poder ser atendidas por ele, né? E o tempo era muito curto, não dava para a gente poder conversar a respeito disso, né? E aí você tem toda uma dúvida, tem toda uma ansiedade, e isso acaba passando para a criança, né? Natália, como é que é a consulta? Como é que é o atendimento com uma doula?
Uma doula, ela vai te fazer a primeira abordagem para entender o que você espera do parto. O que você está esperando do seu parto? Como você deseja que ele aconteça? Quais são as suas expectativas em cima disso? Você compreende como que é os períodos gestacionais? Você sabe quais são os direitos que você tem durante o seu atendimento da internação, quando você for ter o seu bebê parto, no hospital público, no hospital particular? O que essa mulher espera? O que ela entende sobre o parto? A partir daí a gente tem um pontapé inicial para começar a trabalhar com a educação perinatal, com toda essa abordagem, né, das leis, direitos que elas têm, porque muitas mulheres vão parir seus filhos e não entendem, não sabem nem o que é uma contração. Esses dias eu fui atender uma gestante, eu falei, você está sentindo contração? E ela falou, o que é uma contração? Então, o nosso primeiro passo é compreender o que essa mulher espera do parto e o que ela entende sobre esse processo, para que a gente possa entrar com a educação perinatal e logo em seguida trazer mais segurança, confiança, conforto, acolhimento para essa mulher durante esse processo, que é o processo de gravidez puerperal. Eu falei aqui que normalmente uma consulta com obstetra, né, ele tem várias outras pacientes lá fora, pacientemente esperando, né, é muito rapidinho, dura ali em torno de 15 minutos uma consulta, né. O tempo de atendimento com uma doula é mais ou menos isso? Como que é esse tempo de atendimento de uma consulta com a doula? Uma única consulta com uma doula, ela pode ser feita tanto de forma online, né, por videochamada, ou então presencialmente. Eu, particularmente, faço os meus atendimentos entre 1 hora e meia, 2 horas. Uau! É bem intenso, é um conteúdo, uma conversa muito incisiva em cima daquilo que aquela mulher quer saber. E muitas das vezes eu nem falo tanto, mas ela tem tantas perguntas, tantas dúvidas, tantas curiosidades, que quando a gente vai ver, já está finalizando esse tempo e a gente nem viu passar. Então é algo realmente intenso e que ela possa se sentir satisfeita. Fale assim, eu tenho confiança nessa mulher. Para ele estar aceitando, autorizando ela a passar esse período gestacional durante o parto. Eu confio nela, porque ela me deu informação que ninguém falou. Isso é bem interessante. Eu conheço uma pessoa que ela quando ficou grávida, né, ela assim, meio maluquinha, né? E o marido dela, ele já era uma pessoa mais, como diz o povo, alternativo, ele mais com a pegada mais natural, aquela coisa toda, e ele propôs para ela fazer o acompanhamento com uma doula. Aí a primeira pergunta foi o quê? Com quem? Né? Porque ela não sabia o que era uma doula, né? E ela falou, não, vou parir em casa. Não, que isso, eu quero hospital, eu quero anestesia, eu não quero sentir dor. Então, assim, aquele pacote bem vendável, né? E eu falei assim, não, mas por favor, faça. Aí ela fez para poder atender uma vontade dele. Só que ela achou bem interessante porque ela já tinha tido o primeiro contato com o obstetra, né? E foi aquela coisa da consulta rapidinho, ele falou alguma coisa, é claro que no final você me pergunta, tem alguma dúvida? Mas a coisa é tão mecânica que no final, assim, você não tem nem como expressar que tem uma dúvida, porque você sabe que lá fora tem um monte de mulheres e dependendo do que você vai falar, pode ser tão bobo, né? Então, ela achou bem interessante a consulta com a doula, passou o restante do período gestacional sendo atendida pela doula e o momento do parto também foi em casa, acompanhada pela doula. Né? E aí essa foi a primeira gestação dela, na segunda gestação ela nem cogitou a possibilidade de cesárea, essa coisa toda que ela tinha cogitado no primeiro. Né? E depois, no final, ela acabou se tornando doula. Quando eu a conheci, ela estava fazendo curso de doula, porque ela achou muito lindo, né? Foi algo muito interessante para ela. Então, assim, eu vejo que essa intensidade, esse cuidado que as doulas têm, vai muito além de só tirar dúvida, de falar, olha, o bebê está com tantas semanas, ouvir o coraçãozinho batendo, e você tem que se alimentar assim, tá. Acho que é um pouco mais intenso que isso, né? Então, o papel da doula não consiste em fornecer assistência como fazem as enfermeiras, por exemplo, a ausculta cardíaca, que é escutar os batimentos do bebê, fazer exame de toque,
auxiliar ali no momento que o bebê está coroando para fazer, né, atividade do bebê ali, não é o papel da doula. O papel da doula é preparar aquela mulher para que ela possa se unir e ter todas as ferramentas possíveis para lutar por um parto respeitoso e seguro, independente da rede, seja pública, seja privada. A gente já sabe que independente, né, de ser no hospital particular ou no hospital público, existem sim profissionais que fazem violência obstétrica contra a mulher, mas quando ela sabe se posicionar, quando ela entende os direitos dela e quando ela tem conhecimento acerca do que está acontecendo naquele momento, ela sabe dizer um não. Eu não aceito que você faça isso comigo. Não que ela esteja assumindo os riscos ao usar um procedimento, mas é porque ela sabe que naquele momento, aquele procedimento não tem necessidade nenhuma. Porque quando você conhece, você tem noção de como que a coisa vai, né? Eu trabalhei em um hospital e na gestação do meu primeiro filho eu queria muito parto normal. E estava lá, graças a Deus, o último obstetra também tem essa política de parto normal, e a gente ficou, quando eu completei 41 semanas, ele falou assim: olha, a gente não pode esperar mais. Se você não entrar em trabalho de parto essa semana, a gente vai marcar a cesárea. E aí, no dia que estava marcada a consulta, eu de madrugada senti uma cólica muito pequenininha e fui para o hospital. Mas não quis ligar para ele, era madrugada, eu falei, vou ligar agora, eu vejo com o médico da emergência, dependendo de como for, eu chamo por ele. E aí, quando eu cheguei na emergência, me disseram que eu estava com 1 centímetro de dilatação e me mandaram de volta para casa. Aí eu não fui para casa, liguei para ele não sai daí. Quando ele chegou, que foi ao escutar, meu bebê já estava entrando em sofrimento. Então, assim, foi realmente uma cesárea com indicação e tudo mais. E ele esperou o meu tempo, ele me orientou direitinho, foi falando ali do tempo máximo que era possível, né, esperar. Mas a gente vê que isso não acontece muito, né? A maioria das vezes os médicos querem tirar o protagonismo da mulher, né? Porque quando a mulher está no trabalho de parto, então ali é o tempo dela, é o tempo do bebê, não tem como dizer, um trabalho de parto, independente se é o primeiro, se é o segundo filho, vai demorar tantas horas. A gente não consegue determinar isso. Mas na cesárea a gente consegue determinar quanto tempo. Se tudo transcorrer bonitinho, né, a gente sabe determinar o tempo. Então, assim, naquele primeiro momento, no parto natural, né, a mulher é a protagonista. No parto cesárea, o médico é o protagonista. E muitas mulheres querem, principalmente as mulheres mais jovens, elas às vezes querem, mas têm uma insegurança muito grande, porque aí, dependendo da história que é contada para elas, se elas não tiverem esse conhecimento, que não acontece, gente, não acontece durante as consultas obstétricas. Então, ali são dadas algumas dúvidas, né, em relação ao alimentar, passa-se vitaminas, algumas coisas nesse sentido, mas assim, orientações mais detalhadas não é passado. Então, assim, nesse caso, a doula consegue orientar direitinho para que a mamãe, a futura mamãe, ela saiba se ela tem ou não condições realmente de ter parto natural, porque às vezes os médicos falam quando está chegando ali próximo, né? Não, quando vai ser contratado, não, eu faço sim, nossa, eu sou super a favor de parto natural. Mas quando vai chegando próximo, ali, 7º mês de gestação, 8º, olha, eu acho que você não vai conseguir parto natural, dói muito, uma cesárea seria melhor. Então, a doula consegue iniciar a gestante de informações para que ela consiga identificar se ela tem ou não necessidade de uma cesárea? Sim. Todo o conteúdo, toda a informação que é passada para a gestante são informações que têm procedência, que têm comprovações científicas, que tem um estudo ali com todo o embasamento científico para estar passando da forma melhor para ela essa informação. Inclusive, eu vou contar algo que eu vi na internet esses dias, que eu vi, mas no fundo eu fiquei muito triste que eu vi, porque tinha tantos likes, né, tantas visualizações, e com uma asneira tão grande. Eu acompanhei uma gestante, né, o trabalho de parto dela, inclusive aqui no Hospital Regional do Campo,
E nós criamos um vínculo tão bacana que toda vez que ela vê algum assunto relacionado a isso, ela manda pra mim. E ela me enviou no direct do Instagram um vídeo onde tinha um obstetra, bem conhecido inclusive, onde ele falava assim, gente, a mulher tem que parar de querer ser essa protagonista, sendo que ela não entende os riscos que ela corre quando ela fica optando por coisas que não tem nada a ver. Então, ele, a partir desse momento, ele já quis dizer que o fato da mulher ser protagonista era algo relevante para ele. E ele citou algo mais ou menos assim, que uma mulher que tem os dentes, né, que tem a necessidade de fazer o tratamento dentário com aparelhos, é um indicativo de que a bacia dela é estranha, é diferente, é estreita. E por isso, geralmente, mulheres que usam aparelho dentário não podem ter um parto normal. Eu ri, mas eu fiquei muito triste. Porque eu penso, como que pode uma pessoa da área da saúde, com esse título tão renomado, né, com uma profissão tão linda que é a profissão da obstetriz, que eu sou apaixonada por essa profissão, a pessoa ter capacidade de falar um negócio desses. Eu não sei se é meme, se é piada, ou se essa pessoa realmente se propôs nesse papel. E eu fiquei pensando, qual a comprovação científica que esse médico teve para falar a respeito disso? Ele não teve nenhum embasamento científico, porque não existe isso da mulher que tem a necessidade de fazer um tratamento dentário, ter uma bacia seca. As indicações para se fazer uma cesariana, elas são totalmente diferentes disso. Uma delas é que você já citou, que é o sofrimento fetal, que é identificado através da ausculta, né? Batimentos cardíacos do bebê. Então, se ele está ali com bradicardia, taquicardia, é um indicativo inegável de que está entrando ali no sofrimento fetal, de que não tem algo que está certo, não tem algo, né, errado, exatamente. Então, já se faz uma cesariana de emergência, prolapso de cordão, que é o cordão que está enrolado no pescoço, não é indicativo de cesariana. Essa questão também da bacia estreita, da mulher ser baixinha, da mulher ser alta demais, dela ser mais cheinha, dela ser mais magra. É interessante que tudo vira motivo, né? Porque se é baixinha, é problema. Se é muito alta, é problema. Se é muito magrinha, é problema. Se é gordinha, é problema. Então, assim, a gente tem que ver que existe toda uma indústria por trás disso aí. Então, assim, um parto natural, ele pode demorar horas, passar de um dia para o outro, e como se diz, você vai ficar ali atendendo, né? Antigamente a gente tinha as parteiras que ficavam lá acompanhando e tudo mais. E hoje em dia, para dentro dessa larga escala, digamos assim, né, o importante é você ter um controle sobre aquilo. No período que eu trabalhei no hospital, eu lembro que a gente tinha um médico lá que era o médico mais amado do hospital. Por quê? Porque era o médico que mais levava pacientes para o hospital. Porque ele fazia 10 cesáreas todos os dias, no mínimo 10 cesáreas todos os dias. Então, assim, ele ocupava 2 salas ao mesmo tempo, porque enquanto uma paciente estava sendo anestesiada, né, ele estava fazendo a cesárea da outra. Terminava, ele chegava no momento de cortava, tirava o bebê, entregava para o pediatra, dava parabéns para a mamãe, o auxiliar fechava, né? E ele já ia sair para poder se paramentar para ir para outra cesárea, porque na outra sala a outra paciente já estava lá sendo anestesiada e tudo mais. Então, assim, a gente tem que olhar que aí realmente ele é o protagonista, né? Mas nesse momento que a gente está ali, que é de cuidado, gente, né? Sem falar de uma outra coisa, porque assim, se a mamãe está tranquila com o bebê, essa questão do excesso de luz, né, de uma sala muito fria, ele sai de um ambiente que está tão quentinho, né, que está ali, e se essa mãe está muito nervosa, o que fica? Então, é necessário ter toda essa orientação. Você estava me falando que existe um plano de parto, né? Explica pra gente direitinho aí o que é esse plano de parto. Plano de parto é um documento que é assegurado por lei, tá? Onde todas as gestantes têm o direito de estar elaborando um e levando para um hospital público ou hospital particular, qualquer instituição, né,
obrigada a aceitar, mas nem todas as mulheres sabem disso, que ela tem o direito de formular esse documento, onde ela explica ali, deixa bem detalhado, todas as preferências que ela gostaria que fossem seguidas pela equipe médica. Então, por exemplo, se eu estou gestante e eu vou ter o meu bebê na rede pública, eu tenho muito medo de ser submetida a vários exames de toque sem necessidade e tenho medo desse tipo de procedimento em excesso, porque eu sei que incomoda, eu sei que machuca e é desconfortável para mim. Eu posso colocar nesse documento, que é o plano de parto, que eu só aceito que seja feito esse procedimento em mim, caso haja uma indicação real, ou que seja seguido de acordo com o protocolo do SUS. Esse protocolo do SUS é o que a equipe médica faz, mas infelizmente nem todos os profissionais seguem. Então, o correto seria esse exame ser feito de 4 em 4 horas, de 6 em 6 horas, que é para verificar como está a dilatação e o andamento daquele trabalho de parto. Porém, existem hospitais, os relatos são imensos, de que há profissionais que fazem isso de 40 em 40 minutos, que fazem esse tipo de exame, que é um exame invasivo, de hora em hora, sem necessidade nenhuma, e a mulher fica ali sofrendo, recebe esse exame durante as contrações, que é extremamente dolorido. Então, eu vou colocar ali no meu plano de parto que eu não aceito que esse procedimento seja feito dessa forma, que eu prefiro que seja feito apenas com indicação real ou que seja seguido pelo protocolo do SUS. E aí, esse documento é entregue para o responsável daquele plantão, daquele momento que você está sendo atendido. Então, você vai entregar para o plantonista responsável pelo teu atendimento, o seu plano de parto. E aí, ele vai seguir aquilo que você descreveu. Ele só não vai seguir caso haja necessidade de uma intervenção de emergência. Aí ele não pode ficar preso naquele plano de parto, porque há uma necessidade maior, mas é porque há essa necessidade, e não pela simples vontade dele em estar fazendo os procedimentos sem necessidade, entendeu? Gente, isso é importante porque assim, a gente vê os hospitais onde tem residentes, hospitais universitários, né? Eles estão ali, eles precisam aprender, lógico, precisam aprender, mas a pessoa que está ali, a mulher que está ali, ela não é uma boneca, né? É uma mulher que está ali fragilizada, porque assim, só quem já passou, né, por uma gestação, quem já passou por um parto, que sabe que assim, as emoções é aquele loop, né? Tem hora que você acha que você é a melhor mãe do mundo, tem hora que você acha que você é a pior mãe do mundo, que você não vai dar conta. Então, assim, é muita coisa. Então, o momento do parto, você está ali e é muita coisa chegando ao mesmo tempo, essa expectativa de que tudo corra bem, que o bebê nasça bem. Então, se você está ali e já é um trabalho de parto que está se estendendo por algumas horas, toda hora vem alguém, faz um toque e tal, emocionalmente você já está frágil, né? Sentindo dores, é muito ruim. Então, assim, ter essa consciência, e a maioria das mulheres sabem disso, né? Elas não são limitadas. Não, isso, gente, não se fala de plano de parto em acompanhamento obstétrico, tá? Não se fala disso. Então, como é que a gente vai ter esse conhecimento? Através do trabalho da doula, né? E isso é plenamente importante para todas as pessoas, né? Mas eu gostaria de agradecer a nossa audiência. Tem ali a Chia, a Jennifer, a Bruna, o Jonathan. Olha, tá falando aí da melhor dupla. Obrigada, gente. Gente, deixe o seu like, tá? Compartilha, convide outras pessoas, tá? E principalmente faça perguntas, tá? Como eu já disse, a Natália está aqui para poder tirar todas as nossas dúvidas. Hoje a gente pode saber tudo que a fera a respeito de doula, do trabalho da doula, né? Porque a Natália está aqui para poder responder as nossas dúvidas. Principalmente se tiver gestante, né? Exatamente, gente. Ou também, quem não está gestante, que eu acho mais bonito ainda, quem está pensando, gente, em engravidar. Por quê? Porque você já vai fazer algo consciente. Porque às vezes a gente está ali, quando você já está gestante, né, você está cheio de dúvidas, esse piloto, mas quando a gente está planejando engravidar, né, e aí os casais que estão planejando, é legal fazer bastante pergunta, porque você vai ter mais segurança para poder escolher esse acompanhamento, né? A doula, ela acompanha antes, durante e após. Sim.
Como é que é esse acompanhamento durante? Durante a gestação, a gente faz os encontros de educação perinatal, onde é explicado tudo isso que a gente falou anteriormente, né, dos direitos dela, como que funciona a fisiologia do parto, para ela entender todas as etapas do trabalho de parto, o que ela pode fazer em cada uma delas, tanto para acelerar esse processo, quanto para amenizar a dor, né, promovendo um pouco mais de conforto e segurança durante o parto. A respeito também dos trimestres gestacionais, o que ela pode surgir, métodos de alívio, né? Dicas que ela pode estar utilizando também durante a gestação, exercícios confortos que são normais, né? Acontecer até porque o corpo da mulher passa por imensas mudanças, então é necessário ter essa adaptação e fica mais fácil de se adaptar quando você tem dicas e quando você sabe o que fazer naquele determinado momento. Então, durante a gestação é trabalhada toda essa educação perinatal. Durante o parto, o acompanhamento da dor, ele consiste com métodos não farmacológicos que promovem o alívio da dor. Então, a gente trabalha com repouso, que é uma técnica mexicana que alivia as dores da contração durante o trabalho de parto. Trabalhamos também com a bola de pilates, com alguns exercícios bem específicos, que quando feitos na hora certa, né, a gente consegue identificar também qual que é a fase que aquela mulher está passando durante o trabalho de parto, através de movimentos, vocalização, quando o enfermeiro vem para poder verificar a dilatação, a gente tem uma noção do que ela vai sentir, de acordo com os centímetros de dilatação que ela está naquele momento. Então, é um acompanhamento onde ela vai ter essa segurança, vai ter esses métodos que vão aliviar a dor e que vão ajudar a engrenar o trabalho de parto para que ele possa ocorrer de uma forma mais segura, tranquila e rápida. E não só também esses métodos, né, que eu citei anteriormente, mas também estimulando, né, o acompanhante a estar ali junto com aquela mulher naquele momento, participando do trabalho de parto, estar ali ativamente, vivenciando cada momento e não somente ali sentado assistindo. Então a gente estimula esse casal a ter esse momento mais a dois, vivenciar esse processo, que ele não precisa ser doloroso, ele não precisa ser um processo difícil. É um processo que exige paciência, conhecimento e calma. E quando você consegue conciliar essas três coisas, você vai ter uma experiência positiva do parto. Então, tudo isso que eu falei anteriormente. E essa segurança e esse aconchego que ela vai ter nesse momento com os métodos e com a participação ativa do acompanhante, que eu creio que para muitas mulheres fazem muita diferença. Eu acho que o próprio pai, né? Colocando assim, quando o pai está ali do lado, porque para ele a materialização é quando pega o filho de colo, mas hoje, antigamente não, né, gente? Antigamente os homens era aquela coisa mais distante. Eu falo que uma das coisas do século XX dos homens foi poder sentir, poder participar. E eu vejo que muitos homens que querem participar ali mais ativamente da vida dos filhos, nesse período gestacional, estão ali ajudando. Então, assim, eles estarem ali próximos, eu acho que a presença da doula faz com que eles tenham também mais segurança, né? Para poder estar contribuindo de uma forma positiva, porque às vezes você está tentando fazer alguma coisa e em vez de ajudar, está atrapalhando, né? Então a doula acaba fazendo essa orientação para que ele seja uma presença que está transmitindo confiança, mas ajudando também ativamente, né? Porque na verdade, muitas das vezes o pai naquele momento, ele fica tão aflito com as dores que a mulher está sentindo, que ele fica sem saber o que fazer. Então, quando a gente está ali naquele momento, a gente fala, olha, faz isso. A gente orienta, a gente mostra o caminho certinho para que ele possa estar auxiliando a mulher, não só fisicamente, mas emocionalmente também. O que faz muita diferença, porque isso encoraja, isso empodera, isso dá aquela força, aquela ocitocina que ela precisa para dar seguimento ao parto. E é muito bacana, não só para ela, mas para o bebê também, porque assim, é algo que ela não está sozinha, né? Eu lembro uma vez uma colega falou assim que para poder ter filho, uma mulher tem que ficar muito consciente, por mais que o homem que está ali ao lado dela fala, eu quero ter filho, não sei o quê, mas que a decisão tem que ser dela, porque no final tudo sobra para a mulher. Então, assim, é um pensamento que muitas mulheres têm. Infelizmente, muitos homens fazem isso. Mas, assim, quando você tem esse homem que está orientado, esse homem que quer participar, e ele está ali, ele pode realmente contribuir,
trazendo essa tranquilidade, ajudando a trazer alívio para as dores. Nossa, para a mulher é um momento de relaxamento, porque ela sabe que ela tem alguém ali com quem ela vai poder dividir, né, os cuidados com esse filho. Não é aquela coisa que vai pesar só sobre os meus ombros. Não, é a responsabilidade dividida. Porque se desde o momento do parto ele estava ali, né, 50% junto com ela vai sentir essa segurança, esse apoio. E o acompanhante, quando ele está preparado, ele também é a voz ativa daquela mulher naquele momento. Então, ele que vai ser essa barreira de proteção que ela precisa. Muitas vezes as pessoas às vezes confundem que a doula, durante o atendimento médico, se ela presenciar uma violência obstétrica, ela prontamente vai pular na frente e falar, não faz isso. Mas não é assim que funciona. Existe uma lei onde a doula precisa não ter consentimento. E durante o atendimento médico, que ela estiver acompanhando aquela gestante, ela não pode intervir na conduta médica. Então, se uma doula tem uma atitude dessa, independente do hospital particular ou público, e o médico daquele plantão solicitar que ela se retire do recinto, porque, de acordo com ele, ela está atrapalhando, intervindo na conduta dele, ela vai ter que se retirar. Mas quando existe ali um pai que está empenhado em dar o melhor, e está consciente e totalmente inteirado com o que está acontecendo, ele vai falar, não faz isso com ela. E a doula está ali. Dando apoio para ele. Exatamente. Ele está dando apoio para a mulher, né? E a doula está ali apoiando ele. Exatamente. Fica muito bacana essa participação. Essa é uma forma, inclusive, de burlar o sistema, né? Porque quando a gente consegue conduzir o casal a tomar decisões conscientes e de acordo com o que eles desejam vivenciar, é motivo muito orgulho. É orgulho demais, porque a gente vê que o que você ensinou durante a educação perinatal está valendo a pena, eles entenderam o que você falou. Então, quando ele consegue ter esse tipo de atitude, a experiência dele vai ser diferente. Eles vão estar ali participando, os dois juntos praticamente. A doula não precisa correr um risco de tentar intervir, ser retirada para fora e eles ficarem ali a meio navio sem saber a próxima situação virá e como eles vão ter que fazer. E garante mais segurança para ambas as partes. Ficando as pessoas mais nervosas, né? Porque a doula for retirada, eles vão ficar muito inseguros, vão ficar mais nervosos e mais a mercê das atitudes ali. Eu acho que deve ser bem interessante esse trabalho do casal, porque os homens, eles ficam conflitos com a questão da dor, né? Então, eu acho que assim, a maioria dos homens, se eles puderem optar, eles vão optar pelo parto cesárea, né? Porque eles não querem ver as mulheres ali sentindo dor, aquela coisa toda, e eles vão sugerir porque é algo mais tranquilo na cabeça deles, eles acham que assim, e às vezes as mulheres também, a gente é mais tranquilo, foi ali, tomou uma anestesia, ela não vai sentir dor e tudo certo, né? Mas só que cada cesárea, além da anestesia, que já traz um risco, a questão do corte ali pode trazer problemas para futuras gestações, né? Sim. Grande parte não, eu diria que particularmente todas as mulheres que têm esse problema à frente com futuras gestações devido ao excesso cesariano, elas sofrem de ruptura uterina, precisam ser operadas imediatamente, poderem tirar do útero. E quando a gente fala do excesso de cesarianas desnecessárias, a gente está falando de um útero que vai precisar ter força para comportar o peso de um bebê que está ali, né? Sendo no dormir, sendo ali gerado. E quando você já tem um corte, aquele local, apenas na nossa pele, ele já fica sensível. Ele já fica sensível. Aquele tecido fica mais sensível e fica mais frágil. Aí você pega e faz o segundo corte. Você pode ter uma ruptura uterina durante a gestação, porque o seu útero não está sustentando o peso desse bebê e as duas cesarianas anteriores simplesmente chegaram. Aí você tem risco de
tem uma hemorragia, a própria cultura uterina, como eu falei, o seu bebê ser gerado com problemas também. E isso tudo por conta do excesso de cortes, de anestesias que causam efeito no corpo da mulher por vários meses após o parto, sem necessidade. Ah, mas eu tenho medo do parto normal. Você tem medo do parto normal? Você tem medo da dor? Ou você fala que tem medo pelo que os outros falaram para você? É interessante porque sempre que a gente conversa com uma mulher que passou pela experiência do parto normal, ela relata realmente as dores, mas ela relata também que no momento que o bebê nasceu, acabou a dor. Né? Então assim, foi tudo e que ela passaria por aquilo ali de novo, passaria por aquela experiência de novo, né? Então eu acho que assim, não é tanto, porque eu nunca vi quem tem de dor de dente falar assim, eu vou passar de novo pela experiência da dor de dente, a gente não quer, né? E já quem passou pelo parto, né, natural, comenta isso, e assim, deve ser diferente, porque na cesárea tem aquela coisa que eles colocam aqui na tua frente, e você só sente mexendo ali na barriga, e tirou o bebê, e você não sabe o que está acontecendo, sabe? Você não sabe nada que está acontecendo, e até que vem lá, ou que o bebê chora, ou que vem, coloca o bebê perto de você, e é algo tão rápido, né, que coloca ali o bebê e já tira, para poder ir lá aspirar, aquela coisa toda. A gente tem algumas perguntinhas aqui. Gabriel está perguntando o que fazer se surgir algum imprevisto durante o parto. Né? Eu vou completar isso aí, porque assim, eu conheço um casal que eles fizeram parto com acompanhamento com doula, né? E o parto foi em casa. Aí, primeira pergunta, e aí essa é minha, né? Doulas fazem parto? Ou tem mais um outro profissional que acompanha nesses casos de quando se opta por fazer partos em casa? A doula, ela não faz parto, ela dá assistência e acompanhamento. Mas se porventura a mulher desejar ter um parto domiciliar, ela contrata uma doula, uma enfermeira obstétrica que tem essa liberação para estar realizando um parto domiciliar, onde ela vai querer todos os parâmetros certinhos, todos os equipamentos para estar fazendo a consulta do bebê. Ela está treinada também para fazer o exame do toque, para verificar o centímetro de dilatação. Então a doula, ela não faz parto, a doula não faz parto, faz parte. Não faz parte, Então, nesse caso, por exemplo, se tem uma enfermeira obstetra, que é doula também, né? Aí, no caso, ela pode. Sim. Né? A enfermeira obstetra, ela pode fazer o parto domiciliar. Sim. E aí, trazendo ali para a pergunta do Gabriel, quando ocorre algo de anormal ali no parto, por exemplo, era alguém que estava querendo um parto cesárea, que está ali acompanhando, de repente, sei lá, já está um trabalho de parto extremamente prolongado, como é que faz nesse sentido? Seria um parto domiciliar ou um parto hospitalar? Pode ser um parto hospitalar, digamos, um parto hospitalar. No parto hospitalar, o médico vai optar ali por fazer a cesárea, né? De emergência. Aí, no caso da casa, teria que ser levada para um hospital. Sim. Porque no hospital vai ter mais equipamentos, né, que dispõem disso. E como a enfermeira ela tem, né, todo o preparo para estar realizando o parto domiciliar, mas quando ela percebe que tem algo ali que não está muito normal, que está fugindo do esperado, o ideal seria ligar, né, para o SAMU, etc., mas transportar essa mulher para o hospital para que possa ser feita uma avaliação mais detalhada através de exames e possivelmente uma cesariana de emergência. Ok. Ali o Jonathan está perguntando que pode ser feito para aliviar as dores do parto. Os métodos de alívio, eles são, assim, eu vou citar os mais básicos, né, conhecidos pelas gestantes, que é a técnica que eu informei, que é o repouso, a técnica mexicana, que é um tecido em que consiste onde a doula pega e faz alguns movimentos de forma correta durante as contrações que aliviam as dores.
Também tem a ducha de água quente, né? Que a mulher pode estar tomando um banho de água quente, deixando essa água escorrer pelas costas, que vai aliviar a dor, vai ajudar a engrenar o trabalho de parto. Existem muitos estudos que comprovam que a água quente, né? Isso, ela ajuda a dilatar. Tem também a bola de Pilates. E alguns movimentos que a gestante vai se sentir confortável. Por exemplo, tem gestantes que gostam de caminhar, o movimento da caminhada mexe com a pelve e ajuda a dilatar e ameniza um pouco a dor. Já tem outros que preferem ficar em posições diferentes, utilizando uma banqueta, geralmente fica nos hospitais, né? Durante o atendimento, ela fica sentada em algumas posições específicas, mas varia muito de mulher para mulher. Só que os métodos mais utilizados que podem aliviar as dores do parto são esses que eu citei anteriormente. No caso da bola de Pilates, normalmente os hospitais têm ou no caso vocês levam? Olha, eu tenho uma e eu levo, só que geralmente os hospitais disponibilizam, mas como a gente sabe que existe essa questão da verba, né, pode acontecer de chegar no hospital e ela está furada, ou ela está murcha e não tem uma bombinha para encher e ficar inutilizável. Então, como precaução, né, e como doula, eu prefiro estar levando o material, tanto o rebozo, que é algo que é higienizado, esterilizado, para estar usando ali cada gestante de forma segura, e a bola também da mesma forma, ela precisa ser higienizada da melhor forma, porque a gente não tem certeza se acontece lá no hospital. Eles disponibilizam, mas eu acredito que é um pouco duvidoso. Então, nesse caso, eu prefiro estar levando o próprio material. A Ângela está perguntando a respeito de atividade física durante a gestação, né? Se essa atividade ajuda para que a mãe sinta menos dor. Com certeza. Inclusive, eu experimento, né? Para as gestantes que estão aí no início da gestação, mas assim, lembrando que a atividade física para a gestação ela tem que ser autorizada pelo obstetra para fazer o acompanhamento daquela mulher durante o pré-natal. Mas caso não haja nenhuma contraindicação, é bacana a mulher estar fazendo, porque é a mesma coisa que você fazer assim, vou para uma corrida, você tem que se preparar. Se você for sedentário, você não vai ganhar nunca essa corrida. E durante o trabalho de parto, existem exercícios. E quando você tem uma resistência física maior, você consegue ter mais facilidade em estar suportando, sustentando o seu corpo, realizando aquele movimento específico. Então, depende, claro, de mulher para mulher. O trabalho de parto ele é muito único e exclusivo, não tem como eu falar que vai aliviar o seu trabalho de parto, o seu parto, né? Quando eu faço você fazer exercícios, etc. Mas com certeza vai te dar uma resistência melhor e maior para que você possa ter uma experiência melhor também. Mesmo as mulheres que nunca fizeram atividade física, é recomendado que elas comecem, mas aí nesse caso seria uma atividade de pouco impacto, né? Uma caminhada mais leve, maior ingestão de líquidos. O interessante seria também fazendo um acompanhamento com um profissional da saúde, né? Profissional PN, que está ali acompanhando aquela mulher durante os exercícios, para ela fazer de forma correta e não se prejudicar, e para também não fazer em excesso e acabar acarretando a saúde da mãe e do bebê. Yoga é algo que é bem interessante, né, para gestante. Tem yoga específico, viu, gente? Para gestante é maravilhoso. E aí, trazendo também um pouco para as terapias, a Reiki. Reiki é muito interessante para poder ser feito durante a gestação, os bebês adoram. E alivia bastante as dores das mamães, tá? Então, quem está aí procura, hoje em dia a gente já tem reiki nos centros de saúde. Aqui no Distrito Federal, vários centros de saúde já têm reiki gratuito, tá? É algo bem interessante. Deixa eu te perguntar, depois que a mamãe ganhou o neném, foi para casa, a doula faz algum tipo de acompanhamento com essas mães? Sim. A doula disponibiliza uma consultoria da facilitação da amamentação. Então, ela vai estar ajudando aquela mulher a ter as técnicas corretas para amamentar de forma tranquila, sem dor, sem desespero, para que o bebê também ganhe peso confortavelmente. Porque quando o bebê mama de forma correta, ele ganha peso, mas quando ele não mama, ele vai perder. Então, se aquela mulher não consegue amamentar tranquilamente, o bebê dela não vai ganhar peso, ele vai precisar
precisar passar por alguns exames específicos por conta dessas perdas de peso, o que não é interessante, porque se torna uma rotina muito estressante. Ela já pensa, nossa, ele está chorando, eu preciso amamentar, meu Deus, vai doer, meu peito está sangrando. Então, assim, são um milhão de coisas que podem acontecer com essa mulher se ela não conseguir amamentar da forma correta. Então, a gente dispõe da facilitação da amamentação, dispõe também de uma consultoria de cuidados com recém-nascido para aquela mulher que está um pouco perdida. Como fazer? Cheguei em casa, e agora? O que eu faço? Assim como também tem o plano de pós-parto, onde ela faz para poder estar tentando seguir de uma forma mais consciente e mais tranquila como que ela vai lidar com o pós-parto, qual que é a rede de apoio daquela mulher, como que ela vai fazer para, por exemplo, retornar à atividade sexual, que é algo que passa na cabeça de muitas mulheres após o parto. E agora? Como é que eu vou fazer? Como é que vai ser? Então a gente não faz só o acompanhamento de gestação. É o ciclo gravídico puerperal por completo. Então a gente auxilia essa mulher o máximo possível durante o puerpério, que são períodos difíceis, delicados, então a gente está ali para dar um acolhimento, um suporte, um apoio, e também com a facilitação da amamentação e cuidados com recém-nascido. Que interessante, porque assim, esse período pós, ele é muito delicado, porque assim, existe uma série de tabus em cima disso, né? Começar da questão da amamentação. Então tem muita gente que acha que se a mulher amamentar, que o peito vai cair, que não sei o quê, que o leite é fraco, que às vezes é até a questão de como está posicionando o bebê ali, e aí o bebê não consegue encher, mama mais ar do que leite, e aí a criança tem cólica, e aí já é aquela história. Não, é porque o seu leite é fraco, né? Eu me lembro que na época que eu trabalhei em saúde de casa, a gente pegou uma mamãezinha muito novinha, 16 anos a menina, e ela tinha ganhado o neném, e a mãe dela, né, e a rede de apoio, às vezes, em vez de apoiar, atrapalha, né? A mãe dela estava com essa história, não, que ela não podia amamentar, porque primeiro o peito dela ia cair, e segundo o leite dela era fraco, porque ela não dava de mamar e o bebê não ficava chorando. Então, quando ela chegou, ela deu mamar ali no hospital. Quando ela chegou em casa, já estava tudo bonitinho lá, as latinhas de leite, para poder introduzir, já foi introduzido leite, né? Fórmula no bebê. E nessa época eu trabalhava na saúde de casa, a gente começou a acompanhar essa mãe e a orientá-la a colocar o bebê para poder mamar de forma correta. E, nossa, ela começou a colocar, então assim, no primeiro momento que ela estava lá, dando de mamar, o bebê olhou a carinha dela, sabe, aquela coisa assim, que o bebê nem tem direito ainda, mas a gente vê o sorriso, aquela coisa de mãe, ela começou a chorar, porque ela se conectou, o olhar dos dois se cruzaram, e ela, sabe, ficou encantada com aquilo ali. Gente, já tinha 3 meses que esse bebê estava na mamadeira. E esse bebê voltou para o peito e foi exclusivamente no peito. Então, é sobre isso, sabe? Porque, assim, você ter alguém, um profissional que vá te orientar, não que não seja orientado no hospital. Passa a ser ali algo muito rapidinho e tal, mas esse acompanhamento aí que a doula vai fazer é muito lindo, sabe? E vai trazer essa coisa, porque assim, também tem essa coisa. A mãe junto às avós ali, porque todas as duas são experientes, e sempre outro você não sabe nada, mas elas também não sabiam, elas aprenderam, e só vai aprender na prática. Então, desde a questão do cuidado com o banho, porque eu tenho uma cliente que estava me falando que teve um dia que ela brigou com a mãe, com a sogra, com todo mundo, com a irmã, fechou a porta, porque todo mundo dizia que ela ia quebrar a criança, né? Então, ela fechou a porta ali e falou, não, eu vou dar banho sozinha. Eu vou fazer esse peguete de bebê e tal, mas ela precisou fazer isso para que ela pudesse ganhar confiança. Então, assim, esse papel, pelo que eu entendo, a doula faz, né, de auxiliar a mãe, e sem colocar, porque assim, a gente entende, vovós são ali cheias de expectativas, cheias de medo, é o netinho, aquela coisa toda, mas às vezes elas não conseguem passar esse apoio que a doula vai passar. Tá? Essa rede de apoio ela é importante, mas às vezes ela atrapalha um pouquinho por conta da ansiedade, né? Então é importante a gente ter esse profissional aí que vai fazer isso com carinho e que vai falar, não, você é capaz, porque toda mulher é capaz, né? A Bruna
Está dizendo, pode existir mulheres que têm falta de dilatação? Sim, pode acontecer da mulher entrar em trabalho de parto, começar a dilatar, a dilatação simplesmente estacionar, ela vai ficar horas e horas tentando, ter o método de instrução, eles não surtirem efeito, o bebê começar a entrar em sofrimento e ser feito cesariana de emergência. Então, pode acontecer, mas isso é geralmente muito confundido com a pressa que a equipe tem daquela mulher que pariu. Eles não têm paciência de esperar. Tem mulheres que precisam de um dia inteiro para terem seus bebês e a parto normal. E não é porque ela não tem dilatação, é porque o corpo dela está trabalhando de uma forma mais lenta. Mas isso não significa que ela não vá conseguir o parto. Mas aí vem aquela pressão de não estar dilatando, seu bebê vai entrar em sofrimento, tem que fazer isso, fazer aquilo outro, ela se desespera. Então toda aquela paz que ela estava sentindo, toda aquela conexão que ela estava começando a ter com si mesma, durante o trabalho de parto vai embora, vem a agonia, vem o desespero e ela não consegue. E aí vai para uma cesariana. Então pode acontecer, mas bem raramente. É interessante essa pergunta da Bruna, porque assim, aí novamente eu reforço a importância de uma doula, porque isso aconteceu comigo, sabe, Bruna? Eu entrei em trabalho de parto, mas não evoluiu, era um centímetro só, e meu bebê entrou em sofrimento e precisou fazer cesárea, né? Nós precisamos fazer uma cesárea. Aí, para a gestação seguinte, né, era aquela coisa, já cheguei eu tive que mudar de obstetra, né? E aí a nova obstetra falou, não, você tem 2 anos só que fez uma cesárea, você precisa fazer outro porque o teu corpo não dá conta de um parto normal. Até porque, e aí vem toda aquela coisa que você já está comendo, porque assim, como o meu primeiro filho entrou em sofrimento, né, eu não tive o acompanhamento de uma doula. Então, pronto, vamos fazer cesárea, a solução, né? Mas, enfim, é uma solução que às vezes elas vêm, às vezes não, sempre, tá? Ela vem trazendo vários outros problemas pra gente, e aí traz problemas pros bebês, tá? Porque assim, não tem como, gente, por mais que seja segura a anestesia ali, a anestesia chega até os nossos bebês. Então, assim, imagine ele já sentindo um barato, tá? Antes mesmo de nascer. É exatamente isso que acontece com uma anestesia, tá? O bebê sente ali já um baratinho, como se tivesse usado algum tipo de droga. É um tipo de droga, né? Como não? Sendo usado um tipo de droga. E então, já antes mesmo, então é uma violência muito grande. E eu falo, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito acompanhamento com doula. Por isso eu recomendo muito que façam acompanhamento com doula. Tá? Gente, vocês estão gostando, tá? Compartilha, deixa o like. E agora eu vou fazer a pergunta de milhões, tá? Como é que a gente faz para poder ser doula? Agora você falou que eu estava louquinha para divulgar. Então, gente, conforme anunciado, né, no início da nossa live, eu sou coordenadora do curso de doula daqui do IFB, do campus do Gama. Faço parte do Instituto Matriusca, faço parte das doulas Matriusca, parte das doulas RIT, que é uma associação de doulas do Distrito Federal e do entorno. E toda essa associação, né, todo esse instituto, ele tem uma parceria com os IFs, que são os institutos federais, tanto do Goiás quanto daqui do DF, Brasília. E agora nos nossos novos campos, né, que vai abrir em breve aqui, vagas gratuitas para fazer o curso de doula no IFB Gama. Em breve vai sair o edital. Eu gostaria também de dizer para vocês que tem no IFG, que é no campus de Lusiana, no campus de Valparaíso. Eu me formei no campus de Valparaíso. E saiu também o edital do curso que vai acontecer lá no IFB de Planaltina. Então, o edital pode ser encontrado nas redes sociais dos institutos, que depois a gente vai deixar o arroba, né? Para poder vocês estarem entrando lá, seguindo e acompanhando. E também no Instagram do Instituto Federal, do IFB e IFG. São 80 vagas disponíveis para o curso lá de Planaltina. Já saiu o edital, ele foi publicado ontem, as inscrições também já estão abertas
abriu ontem no dia 28, vão ficar disponíveis até o dia 7, dia 7 de março. E lá no edital tem tudo certinho, mas eu garanto para vocês que é um curso maravilhoso, que muda a visão de uma mulher. E conforme a gente tinha até comentado anteriormente na Natália, mas quais são os requisitos para eu ser doula? Como que funciona? Eu preciso já ser mãe? Como que é isso, gente? Basta você ter vontade de fazer o curso, basta você gostar do conteúdo do curso e você se inscrever. Então, é uma oportunidade maravilhosa onde vocês conseguem ter aí o seu profissionalismo, né? Você ter aí a sua carreira profissional e aproveitar esse ensejo do Instituto Matriusca, da Doulas RID e do Instituto Federal daqui. Então aproveitem, confiram lá nos Instagrams, façam as inscrições de vocês, que eu tenho certeza que é um curso que vai mudar olhares e vidas. Olhares e vidas, principalmente, gente. Antigamente, a gente tinha as parteiras, a rede de apoio ali da gestante eram as mães, as sogras, as mulheres que estavam ali perto, né? E com o tempo a gente vem mudando, isso foi mudando, e foi mudando por uma questão comercial. Hoje em dia, o parto em si, a gestação em si, o parto é tudo muito comercial. E a gente precisa resgatar isso. Por quê? Porque a gente está falando de vida, e não é vida só naquele momento ali, não. É aquilo que foi a chamada do nosso podcast, né? É algo que nós vamos levar para a vida toda. Porque, lembra, eu cheguei a comentar aqui, né, que durante a minha gestação eu achava que eu ia morrer. Mas por quê? Porque a minha mãe, quando estava grávida, a minha mãe ficou viúva. Ela ficou viúva e nem sabia que estava grávida. Minha mãe entrou em depressão. E eu, lá dentro da barriga da minha mãe, eu entrei em contato com essa dor dela. E aí, quando eu estava na mesma posição que a minha mãe, essa memória que estava lá no meu inconsciente veio de que eu iria morrer. Tá? E eu não tive ninguém na primeira gestação para poder conversar sobre isso. Para poder falar para mim, para poder, segurar a minha mão ali e me ajudar. Então, assim, é esse o trabalho que a doula vai fazer. Tá? Graças a Deus que eu meu primeiro filho foi um menino. Né? Então, assim, para ele já vai ser diferente. Porque aí vai ser, quando ele for ser pai, o bebê dele vai entrar em contato com as memórias intrauterinas da esposa dele. Eu espero que tenha sido algo fantástico, ter sido muito belo, tá? Porque para mim foi difícil. Então, assim, você ter alguém que está ali do seu lado, que pega na sua mão, esse é o trabalho da doula, né? E falando também no pós, né? Essa questão que a gente estava falando, desse acompanhamento. Já vi mulheres que falam que engravidam logo depois de ter ganhado o neném, ainda no período do resguardo. Né? Então, é uma outra coisa que a gente trazer essa questão do protagonismo, desse direito, né, da mulher de parar, de cuidar do seu corpo, de esperar um pouquinho. Sabe? Não é aquela coisa, porque é do tempo da minha avó, no tempo da minha avó, porque muita gente fala isso hoje, né? No tempo da minha avó precisava ficar 40 dias, agora não precisa mais. Não, a gente precisa sim, sabe? A gente precisa ter esse tempo de descanso no nosso corpo, esse tempo da gente fazer essa maternagem, é o momento da gente fazer essa ligação com o filho, né? Os pais podem estar ali e experimentar outro tipo de prazer. Então, assim, as relações sexuais, não é que a gente não vai ter carinho, mas a gente vai ter um outro nível, né? Então, assim, a doula está ali para poder segurar na sua mão, sabe? Para poder ajudar. Então, eu acho que seria importante toda a família a gente ter uma doula. A doula é necessária. A doula é muito necessária. Então, assim, fica o meu convite aqui para vocês, tá? Depois a gente vai fazer uma live só para a gente poder falar das consequências de partos, tá? Quais são os traumas. E aí já são as pessoas que não passaram por esse carinho, por esse cuidado com as doulas, né? Essa gestação, que esses partos tiveram lá os seus percalços, as gestações e os partos foram acompanhados aí pelos medos das mães. Então a gente vai falar sobre isso e como a gente pode renascer. Mas quem ainda está aí gestante, ou quem está se preparando, tá? Procura uma doula, gente. E quem gosta de lidar com gente,
vem fazer o curso, tá? É um curso super bacana. Qual é o tempo de duração do curso? A carga horária são 205 horas, mas é em média 2 meses e meio, 3 meses. Olha aí, é um curso rápido. Tá? E o melhor, às vezes as pessoas pensam, mas eu não vou fazer o curso porque vai demandar muito tempo. O curso ele consiste em aulas online durante a semana, no período vespertino. Então você consegue estar ali fazendo sua aula de forma tranquila na sua casa. Se você tem alguma a fazer ali que está dependendo de você, você consegue estar realizando enquanto você está ali, ó, com seu fone de ouvido, escutando a sua aula, tudo certinho. Os encontros presenciais eles acontecem somente aos sábados pela manhã. Então, assim, o período que você vai precisar dispor presencialmente é muito curto. Então, isso eu acho que facilita muito a vida das mulheres, principalmente mulheres que têm interesse em fazer um curso, que já são mães, que têm filhos, outras responsabilidades. Então, uma colher de chá para facilitar, para que você tenha tempo, né, e consiga realizar o curso de uma forma mais tranquila, para não ter que estar dispondo ali de muito tempo presencialmente, que eu super entendo. E nós, mães, temos uma rotina puxada e não é possível estar ali, né, todos os dias presencial. Então é muito interessante e é isso, gente. Gente, não, olha, eu agradeço muito a presença da Natália. Agradeço. Semana passada eu tinha anunciado que era a Marília da Luz estar aqui com a gente, mas ela não pôde estar. A Marília lá do Instituto Matriusca. Gratidão, Marília. Olha, você foi muito bem representada pela Natália, tá? Então, assim, o Instituto Matriusca, gente, é maravilhoso. Já ajudou várias mamães, tá? E eles são aí junto com o IFV, tá? Responsável pelo curso, vale muito a pena, tá? Se você tem essa amorosidade, de repente vai fazer um curso. É muito bacana, vale a pena e você vai ajudar várias mulheres. A gente precisa, tá? Quando a gente fala de protagonismo feminino, a gente vê muita gente aqui falando, eu quero ser mãe, eu sou mãe de cachorro. Né? Mas às vezes mãe de pet, porque a gente tem medo, porque falta de conhecimento a respeito desse período da vida que é tão bonito. Tá? E aí, se você for lá fazer os cursos, realmente isso até te ajuda nessa decisão de ser uma mãe. Né? Então, é muito bacana. Vá lá, passa. O Jonathan está aqui dando parabéns para a Natália, tá? Pelo empenho, pela dedicação, pelo profissionalismo. Que ele e a Gabi amam muito a Natália. Aí a marido Ele e Gabi é minha filha de 3 anos, né? Então, é disso que a gente está falando, tá vendo? Onde tem doula, os homens estão ali participando, estão fazendo esse cuidado, estão sendo parceiros, tá vendo? É sobre isso, gente, tá? E aí vocês, futuras mamães, que querem ter essa parceria, vamos lá, vamos atrás das doulas e vamos, gente, principalmente buscar informação, porque o plano de parto ele é muito importante. Né? Esse respeito para a gestante, esse respeito para essa juntinha que está chegando, porque sem cômodo para a mamãe, o bebê também me fala, né? Mas com certeza, se essa mamãe está sentindo dor, esse bebê também está sendo incomodado, ele também se sente mal. Tá? E quando a gente faz aí os processos de renascimento, às vezes tem gente que faz assim, como se fosse aquele toquezinho batendo ali nele. Então, tem memórias fantásticas assim, que a gente guarda do nosso inconsciente, tá? Então vamos lá, entre na página do IFV, tá? Para poder fazer a inscrição. A gente vai ter aqui o IFV do Gama e já tem as inscrições do Planaltina já abertas, né? O IFV do Gama deve estar saindo daqui a pouquinho, mas de qualquer forma a gente entre na página ou do IFV, ou do Distrito Federal ou do Goiás, tá? Para poder ver e procure lá o curso de doula, tá bom? Mais informação, tá? A gente tem aqui os links, tem o link aqui do Matriusca, vocês podem entrar em contato também lá no Instituto Matriusca, porque qualquer coisa as meninas lá te orientam. Inclusive, quem já está aí, que está precisando de uma doula, tá? Pode entrar em contato com o Instituto, que vocês vão encontrar mulheres maravilhosas que vão acompanhar vocês, que vão esclarecer vocês em tudo aquilo que vocês precisam para que vocês tenham uma gestação maravilhosa e que esse momento tão lindo, que é o momento do nascimento, né? De dar à luz,
que ele seja assim um momento de juntas na vida de todos vocês, tá bom? Gratidão a todos, gente, muito obrigada por hoje. Natália, muito obrigada, tá? Eu espero que o curso seja um sucesso. Eu vou estar daqui torcendo e eu sempre, desde que eu conheci o trabalho das doulas, eu digo para todo mundo, né, o acompanhamento com doula. E vou continuar daqui fazendo essa recomendação, porque é maravilhoso esse trabalho. Bom? Beijo, gente, até a próxima semana. Semana que vem a gente vai estar aqui com a psicanalista Jana, tá? E a gente vai falar sobre o mundo emocional das mulheres, tá? Porque a gente começa esse mês das mulheres ali e a gente vai ver quantas demandas elas têm, e reforçando tudo isso que a gente precisa desse carinho, desse cuidado da doula em duas etapas da vida, né? Justamente começando lá no início. Então, assim, a gente vai falar sobre tudo isso, sobre esse mundo emocional, quais são os loops aí, quais são as cobranças que as mulheres têm, o que é que ela está encontrando no consultório, tá? Quais são os problemas que as mulheres estão enfrentando, como é que é esse universo, esse mundo emocional das mulheres, a gente vai trazer para poder conversar um pouquinho aqui. Vocês estão todos convidados a participar e também, a partir da próxima semana, nós vamos estar com uma promoção, tá? Quem se inscrever no nosso Instagram e na nossa página no YouTube vai estar concorrendo ao final de semana em Caldas Novas, tá bom? Depois a gente vai colocar o regulamento, né, Ricardo? A gente vai colocar na página o regulamento, mas assim, como é o mês das mulheres, a mulher que for lá se inscrever, ela vai concorrer com 2 números, tá? E para a gente não deixar os homens de fora, os homens vão concorrer com um número, tá bom? A gente aguarda vocês na próxima semana. E a dica do Pode Evoluir dessa semana se inscreva para o curso de doula, né, Natália? Com certeza. Beijo, gente. Até a próxima semana.